Salve, salve galera! Estamos aqui voltando a falar sobre Evil Dead. Aí você me pergunta, como assim voltando? Eu li aqui no título, esse vídeo é sobre The Evil Dead, Uma Noite Alucinante, A Morte do Demônio, filme de 1981. Sim, é sobre o filme de 81, mas não é o primeiro vídeo sobre a franquia Evil Dead. Você me pergunta, como assim não é o primeiro vídeo sobre a franquia Evil Dead? É que a gente já falou sobre o curta-metragem, que foi onde tudo começou em relação ao Sam Raimi para ele ir de encontro com a franquia Evil Dead. Não viu esse vídeo? Clica aqui no card, o link aqui na descrição, e você vai entender melhor o que eu tô falando e vai conhecer esse curta-metragem que é muito importante para a carreira do Sam Raimi e para a franquia Evil Dead, tá? Ah, outra adendo aqui. Que coisa ridícula, Vivi. Que porra é essa aí no seu rosto? É um óculos escuro. Você deve estar notando a minha voz. Minha voz tá um pouco, minha voz tá um pouco diferente, né? Eu tô doente e aí é uma doença que tá afetando até meus olhos, então meus olhos não tão legais, tô meio sensível, enfim. Isso aqui não é porque eu tô achando legal, é porque é necessário, eu quero fazer esse vídeo pra vocês. Continuando. Esse vídeo é sobre, obviamente, o primeiro longa-metragem da franquia Evil Dead, The Evil Dead, Uma Noite Alucinante, A Morte do Demônio. Que nome longo pra caramba, hein? Franquia Evil Dead tem sempre esses nomes bem diferentões, sabe? A gente conhece ele por Evil Dead, ou por The Evil Dead, ou por A Morte do Demônio, ou por Uma Noite Alucinante. Tem vários nomes pra se conhecer. Enfim, tô aqui pra falar sobre o filme de 1981, o primeiro longa-metragem, como eu disse. E veja só, quem já assistiu o vídeo sobre curta-metragem sabe que o lance do curta-metragem ele foi lançado para se trazer a ideia do que seria a franquia Evil Dead e também para conseguir dinheiro. O Sam Raimi precisava de dinheiro. Ele não queria milhões de dólares, mas ele queria algumas doletas para fazer esse filme. E ele conseguiu uma parte do dinheiro, porém não foi toda a parte do dinheiro necessária para a produção do filme Evil Dead, tá? E aí, conforme ele ia fazendo o filme, acabava que o dinheiro ia acabando, chegava perto de acabar, ou então acabava mesmo. E aí, Evil Dead foi marcada por uma coisa bem interessante. Foi um filme, esse primeiro filme, foi um filme muito difícil de se fazer, justamente por causa dessa falta de dinheiro, sabe? É uma premissa muito simples. 5 jovens universitários indo para uma cabana para passar o final de semana, tal. E aí eles encontram uma força sobrenatural, encontram o Necronomicon, e aí, um a um, esses jovens são possuídos por um demônio, e o filme se passa todo no ponto de vista de um jovem só, que é interpretado pelo Bruce Campbell, que é o nosso querido Ash, o Ash Williams. E aí tudo se passa na visão dele. Filme simples, basicamente uma locaçãozinha só, tem os lances lá na floresta e tal, mas é tudo basicamente na cabana. Um filme, sabe, com um orçamento ligeiramente tranquilo, mas foi muito difícil obter esse dinheiro, sabe? Além da captação através do curta-metragem, o Sam Raimi teve que pedir para o pessoal do elenco até ir atrás de dinheiro. Na verdade, ele não só pediu, como grande parte do elenco, do pessoal que estava por trás, viu que essa era uma ideia boa e foi atrás, sabe? Foi pedindo dinheiro aqui e ali para conhecidos que ele sabia que tinham dinheiro, e eles foram, sabe, super positivos. Eles achavam que a ideia era boa e que ia trazer resultado, então eles foram atrás de investidores eles mesmos, sabe? É uma coisa muito interessante porque ele marcou muito os anos 80, sabe? E é um filme que não só marcou os anos 80, a verdade não só marcou os anos 80 com uma forma característica, sabe? Porque ele é diferente, sabe? Ele não é um slasher e não é também simplesmente um filme de possessão demoníaca, não. Ele é um filme focado em gore, mas ao mesmo tempo é um filme focado em humor, e ele consegue mesclar muito bem isso, sabe? Trazer jovens, uma coisa muito semelhante a O Massacre da Serra Elétrica, sabe? Focar em jovens e focar num ataque sobrenatural, mas ele consegue trazer elementos bem diferentes que são necessários para a trama andar. E são elementos muito interessantes porque nasceram a partir do lance do a gente tá sem dinheiro, vamos se reinventar. E The Evil Dead, de 1981, é a prova de que a gente consegue fazer um bom filme trabalhando bem nos elementos dele, mesmo sem ter orçamento, sabe? Às vezes o lance de você ir aqui e ali inventar novas formas é muito interessante. A gente tem várias soluções, sabe? De filmagem que o Sam Raimi usou, sabe? Botar uma câmera aqui em movimento, botar uma câmera em determinado ponto, sabe? Ver de determinado ângulo, sabe? A visão de determinado ângulo, sabe? Você põe a câmera aqui e vê através do que o Bruce Campbell tá olhando, e aí, por que você tá fazendo isso?
não é uma coisa necessariamente estilosa, só porque a gente tinha que fazer daquele jeito, porque era só o que cabia. E bom, The Evil Dead acaba sendo um grande nome em relação a filmes que você tem que fazer com pouco orçamento. Filmes independentes, a gente pensa em quê? The Evil Dead. Filme de terror já é uma coisa que já pega pouco orçamento, sabe? A gente tem grandes filmes, sabe? Como Invocação do Mal, por exemplo, sabe? Toda essa franquia aí que o James Wan tá metido em relação ao Warner. Mas, no geral, os filmes que se sobressaem bastante, que tem várias soluções inventivas, são filmes de terror de baixo orçamento. É claro que a gente tem filmes mais trecheira e tudo mais, e Evil Dead até acaba se encaixando em filmes de trash, mas a gente vê aqui várias soluções incríveis. Então, Evil Dead, com o pouco orçamento que tinha, conseguiu revolucionar e marcar pra caramba o horror, sabe? O cinema de terror. Isso é bem interessante porque, graças a todo o lance que já veio desde o curta-metragem e se consolidou com esse longa de 81, a gente viu a carreira do Sam Raimi evoluir e ele começar a usar novamente os métodos que ele usou em 81 com The Evil Dead. Dessa vez só por estilo mesmo, ele começou a usar coisas que ele usou no filme de 81 porque era necessário, sabe? E é muito interessante ver como encaixa perfeitamente bem todas as soluções que ele tem técnicas e que fica perfeito. Agora falando um pouco em relação à atuação. A gente não tem grandes atuações assim. O Bruce Campbell realmente é o grande nome do filme de 81 e de toda a franquia, mas ele também não é um ator extraordinário, mas ele consegue se encaixar assim com tudo que tem naquele filme. A gente tem que entender um pouco o que o filme se propõe, entender um pouco às vezes como é o background por trás de toda aquela produção e tudo mais, mas ele consegue sim passar tudo que o Ash Williams queria, sabe? Eu não considero o primeiro filme melhor da franquia, mas ele é um filme que vem crescendo dentro de mim. Cada vez que eu assisto ele novamente, ele vai melhorando pra mim e é algo bem interessante, né? Conforme os anos vão passando, alguns filmes ficam meio datados e acabam ficando meio feios, entre aspas, as técnicas usadas, mas The Evil Dead, de 81, esse aqui, não, sabe? As técnicas ficam tranquilas, ficam bonitas de qualquer jeito, e o filme vai evoluindo, pelo menos em mim. Eu não sei vocês, comentem aí se vocês acham que The Evil Dead vai piorando, vai envelhecendo mal, mas eu acho que The Evil Dead vai envelhecendo muito, mas muito bem, sabe? O roteiro simplesinho, redondinho, é uma coisa bem interessante. Questão de 12 minutos, basicamente, o filme já tá todo ali. A gente já tem tudo que vai acontecer, as possessões demoníacas, todo mundo lá sendo atacado. Eu gosto bastante porque é o lance do sobrenatural sendo usado, mas também com a pitada de comédia. Então a gente tem ataques de riso, sabe? Os ataques de pânico e de euforia, tudo misturados ali. Eu gosto bastante do que o Sam Raimi trouxe. E é muito legal ver como o pessoal trabalhava antigamente, sabe? Roteiro, direção e atuação, tudo em um só. E pra mim, The Evil Dead ganha um 4 de 5 muito bonito e ele vai crescendo cada vez mais que eu revisito ele. Mas me diga aí, The Evil Dead é um filme que você considera bom, ruim, mediano? Vamos lá. Tem gente que apoia muito que toda a franquia seja renovada e tudo mais. Eu não acredito muito nisso. Eu acho que The Evil Dead é um lance que tem que ser guardado pra sempre. É isso, lembra que eu te amo e até a próxima.